A Mensagem das Estrelas, capítulo 23: Os diferentes métodos de progressão e a razão disso. Além do mundo físico no qual vivemos, nos movemos e temos o nosso ser presentemente, onde o brilho do sol e a chuva, a tempestade e a neve, o calor e o frio afetam o nosso ser físico de vários modos, um mundo de substância mais sutil permeia a matéria mais densa, e as forças nativas a esse reino impingem sobre as nossas almas, como sentimentos, desejos e emoções, pois a alma está revestida da substância daquele mundo. Os místicos, consequentemente, chamam esse reino da natureza de mundo do desejo, uma substância ainda mais sutil, um oceano de pensamento, permeia tanto o mundo do desejo quanto o mundo físico. E como a mente é composta da substância daquela região, sente as ondas de pensamento geradas pelos outros espíritos dotados de uma mente. Aqui no mundo físico, o tempo e o espaço são fatores primordiais da existência, mas no mundo do desejo a distância é praticamente inexistente, porque os espíritos, havendo descartado o envoltório mortal, viajam com a velocidade do relâmpago, e como a visão espiritual atravessa a substância mais densa, a luz ali nunca é obscurecida. Assim, ali não há noite, nem calor e nem frio que afete a alma, pelo que também não existe divisão de estações do ano que marquem o tempo tão definidamente como no mundo físico. Contudo, apesar disso, existe uma certa sequência de acontecimentos, e no voo da alma de um lugar do globo para outro sentimos a natureza da região interferindo a despeito da velocidade, mas no mundo do pensamento, pensar em um lugar é estar lá imediatamente. Ali não há nem passado nem futuro. Os acontecimentos não estão separados pelo tempo ou por lugares pelo espaço. Mas tudo é um eterno aqui e agora. Como a ciência da astrologia é fundamentada em fatos cósmicos, também há 3 estágios na progressão, desde os acontecimentos que começam no mundo do pensamento até os fatos concluídos no mundo físico. E há 2 métodos de progressão do horóscopo, pertinentes aos reinos mais sutis, além do movimento real observável nos céus. Suponhamos uma vara com milhares de quilômetros de comprimento enfiada no equador da Terra, passando pelo seu centro até atingir o lado oposto. E em ângulo reto com os polos da Terra. Então, como a Terra gira sobre seu eixo, a ponta da vara descreveria um círculo nos céus. A esse círculo os astrônomos chamam de equador celeste. E a posição de um corpo celeste nessa linha é medida em graus e minutos de ascensão reta, desde o ponto onde o Sol cruza o Equador no equinócio de março. Essa rotação da Terra em torno do seu próprio eixo resulta em termos um novo grau no zênite, ou meridiano, a cada 4 minutos aproximadamente. E pelas regras de um sistema de progressão, podemos calcular quantos graus de ascensão reta passaram pela posição meridiana desde o nascimento até a formação de um certo aspecto. Os graus registrados são então convertidos em tempo. A razão de um grau é igual a um ano. O outro sistema de progressão se baseia na revolução orbital da Terra. Mas nesse sistema, as posições dos astros são expressas em graus de longitude e medidas na eclíptica, no caminho do Sol, do zero grau de Áries até os 29 graus de Peixes. A medida de tempo é a mesma do sistema já mencionado acima. 1 grau equivale a 1 ano. Mas há uma diferença importante. Enquanto a Terra demora somente 4 minutos para gerar 1 grau sobre seu eixo,
ela precisa de 24 horas para se deslocar 1 grau em sua órbita. Assim, pelo primeiro sistema de progressão apresentado, todos os aspectos que governam os acontecimentos em uma vida de 60 anos seriam formados em 60 vezes 4 minutos, o que equivaleria a 4 horas, ou a sexta parte de um dia. Pelo segundo sistema de progressão, apresentado, a formação dos aspectos para o mesmo período de vida exigiria 60 dias, ou 2 meses, ou ainda a sexta parte de um ano. Assim, os acontecimentos vindouros estendem suas sombras antecipadamente, mas a sombra varia de comprimento de acordo com a exaltação da esfera da vida de onde é lançada. Das alturas sublimes do mundo do pensamento, onde todas as coisas têm sua origem no eterno, a progressão dos acontecimentos em uma vida é demarcada na tela do tempo, enquanto a criança ainda se encontra no umbral do nascimento. Mas a sombra é tão curta, 1/360 do dia equivalendo a um ano, que um erro de 4 minutos na hora do nascimento prejudicaria as previsões de um ano inteiro. Poucas pessoas sabem a hora de seu nascimento com a precisão de minutos. Portanto, esse sistema de progressão é de pouca utilidade e, por isso, pouco usado. As sombras dos acontecimentos projetados desde o mundo do desejo, mais denso, são mais longas e mais definidas. Não requer muito engenho ou precisão para calcular a progressão na proporção de 1/360 do ano igual a um ano. Por esse método, um erro de 2 horas na hora do nascimento causaria um erro de apenas um mês na previsão. Portanto, esse sistema satisfaz a todos e é o mais comumente utilizado. Nas páginas seguintes explicaremos um método simplificado desse sistema de previsões, por meio do qual os cálculos matemáticos dos acontecimentos para toda uma vida podem ser feitos em poucos minutos por uma criança inteligente que saiba somar e subtrair. A data de cálculo ajustado. Quando uma criança nasce às 7 horas AM em Nova York, outra às 6 AM em Chicago, uma terceira a 1 PM em Berlim, uma quarta às 2 PM em São Petersburgo e uma quinta ao meio-dia em Londres, o relógio do Observatório de Greenwich indica meio-dia no momento exato do nascimento de todas elas, pois embora os relógios nos diversos lugares de nascimento marquem horas diferentes, a hora média de Greenwich de seus nascimentos será idêntica, meio-dia. E como as posições dos astros nas efemérides são calculadas para Greenwich ao meio-dia, desnecessário seria fazermos correções. Bastaria que colocássemos simplesmente cada astro nos horóscopos natais, conforme estivessem registrados nas efemérides. Isso seria muito conveniente, mas a economia de cálculos em um horóscopo natal, em que a hora média de Greenwich é meio-dia, se torna insignificante diante da facilidade que isso proporciona para progredir os astros para os anos subsequentes ao nascimento, com a necessidade de fazer a previsão dos acontecimentos, pois nos horóscopos natais em que a hora média de Greenwich é antes ou depois do meio-dia, as posições dos astros devem ser calculadas para cada ano do mesmo modo que para o nascimento. Desenvolvemos um método simples abaixo para economizar esses cálculos e para copiar os astros progredidos diretamente das efemérides em qualquer horóscopo. Teorema 1. Se a hora média de Greenwich ao nascimento for antes do meio-dia, é evidente que as posições dos astros nas efemérides serão calculadas para uma hora posterior e também que, como progridem à razão de um dia de 24 horas por ano, eles alcançarão a longitude registrada nas efemérides algum dia dentro de um ano após o nascimento. Teorema 2.
Se a hora média de Greenwich do nascimento for depois do meio-dia, é fácil se observar que as posições dos astros nas efemérides para o ano de nascimento são calculadas para um horário anterior àquele do nascimento, e que a posição registrada ali corresponde a um certo dia nos 12 meses anteriores ao nascimento. Além disso, se podemos achar a data nos 12 meses anteriores ou posteriores ao nascimento, conforme o caso, quando os astros estavam no grau e minuto de longitude registrados nas efemérides, podemos usar essa data como um ponto de partida de cálculo em vez daquele do nascimento, e como os aspectos formados durante a viagem dos astros, desde a posição dada em qualquer meio-dia até ao meio-dia seguinte, indicam os acontecimentos no correspondente ano de vida, o mesmo ponto de partida pode ser usado para qualquer ano. Portanto, uma vez que a data de cálculo ajustada tenha sido encontrada, não é necessário nenhum cálculo adicional para progredir os astros naquele horóscopo. Eles simplesmente podem ser copiados das efemérides. Apenas é necessário se lembrar que o horóscopo assim levantado não se aplica de aniversário a aniversário, mas de data de cálculo ajustada de um ano à mesma data do próximo. Existem 2 métodos para se achar essa data. O primeiro é mais difícil e não tão exato, mas mostra a filosofia da correção melhor do que o segundo, e por isso daremos exemplos dos 2. Usaremos o horóscopo número 15, que está na parte de astrologia médica desse livro, que é o horóscopo de uma mulher que morreu de hemorragia em abril de 1909. Para ilustrar como se encontra a data de cálculo ajustada, mas deixemos para depois a descrição do caso e suas crises. A mulher nasceu no dia 25 de abril de 1872, nos 40 graus de latitude norte, 80 graus de latitude oeste e a 1h30 p.m. Primeiro, acharemos a hora média de Greenwich. Somando a hora local do nascimento, 4 minutos para cada grau de longitude, já que o local de nascimento é a oeste de Greenwich. Hora local exata do nascimento, 25 de abril, 1h30 p.m. Correção para 80 graus de longitude oeste, 5h20. Hora média de Greenwich do nascimento, 25 de abril, 6h50 p.m. De acordo com o Teorema 2, subtraímos da data de nascimento 25 de abril uma correção de 6 horas e 50 minutos, pois a hora média de Greenwich é posterior ao meio-dia. A medida de tempo usada nesse sistema é a seguinte: 24 horas correspondem a 12 meses, 2 horas correspondem a 1 mês, 1 hora corresponde a 15 dias, 4 minutos correspondem a 1 dia. De acordo com essa escala, subtraímos de 25 de abril de 1872, correção de 6 horas, 3 meses, correção de 50 minutos, 13 dias, data de cálculo ajustada, 12 de janeiro de 1872. Podemos, no entanto, encontrar a data de cálculo ajustada com muito maior precisão e com menos trabalho pela regra quádrupla abaixo. Regra 1. Ache um intervalo entre a hora média de Greenwich e o meio-dia seguinte. 2. Acrescente a esse intervalo a hora sideral ao meio-dia em Greenwich do dia do nascimento, que se encontra nas efemérides. A soma desses é a hora sideral da data de cálculo ajustada. 3. Quando a hora média de Greenwich do nascimento é AM do dia do nascimento ou depois do meio-dia do dia anterior, conte para diante nas efemérides até achar o dia que tem a hora sideral requerida. Esta será a data de cálculo ajustada. Quando a hora média de Greenwich do nascimento é PM do dia do nascimento ou AM
Do dia seguinte, conte para trás nas efemérides até achar o dia em que tenha a hora sideral requerida, o qual será a data de cálculo ajustada. Usaremos o mesmo exemplo anterior para demonstrar esse método. O item 1 da regra solicitada, achar o intervalo entre a hora média de Greenwich e o meio-dia seguinte. Queira observar o termo meio-dia seguinte, pois tudo vai depender disso ter sido entendido. Queira observar o termo meio-dia seguinte, pois tudo vai depender disso ter sido entendido perfeitamente. D. 26 de abril, 12 horas, meio-dia. Subtrair hora média de Greenwich, 25 de abril, 6h50 p.m. Intervalo entre a hora média de Greenwich e o meio-dia seguinte, 17 horas e 10 minutos. Pelo item 2 da regra, acrescente a hora sideral do dia do nascimento que está nas efemérides, 2 horas e 15 minutos. Então, a hora sideral da data de cálculo ajustada será 19 horas e 25 minutos. Pelo item 4 da regra, como a hora média de Greenwich é PM, vamos para trás na coluna hora sideral das efemérides até chegarmos a 12 de janeiro de 1872. Naquele dia, a hora sideral é 19 horas e 26 minutos e a data de cálculo ajustada é, portanto, 12 de janeiro de 1872. Assim, pelos dois métodos, chegamos a resultados idênticos. Mas pequenas discrepâncias podem aparecer ao se usar o método proporcional, pois esse não leva em consideração se os meses são curtos ou longos, e assim o método demonstrado por último é o mais preciso, bem como o mais fácil. Se essa mulher tivesse nascido 2 horas mais tarde, a data de cálculo ajustada teria sido 12 de dezembro de 1871. Quando a criança nasce no fim do ano e de manhã cedo, a data de cálculo ajustada pode ser em janeiro ou fevereiro do ano seguinte. Por conseguinte, é muito importante que se declare o ano também na data de cálculo ajustada. Nesse caso, 12 de janeiro de 1872. Agora que chegamos ao ponto de que podemos usar a nossa data de cálculo ajustada para progredir o horóscopo daquela mulher e mostrar como ele marca as crises com precisão, a primeira aplicação da data para o horóscopo é um ponto crucial, pelo que pedimos sinceramente ao estudante que, para não perder nenhuma palavra de nossa descrição, a fim de que possa compreender o princípio. Uma vez assimilado esse ponto, muito trabalho lhe será poupado, de maneira que vale a pena seguir nossas instruções de forma literal. Escreva à margem de sua efemérides de 1872, ao lado do dia do nascimento, 25 de abril, a data de 12 de janeiro de 1872. Ao lado de 26 de abril, escreva 12 de janeiro de 1873. Ao lado de 27 de abril, escreva 12 de janeiro de 1874 e assim por diante, conforme mostrado abaixo. Cada dia depois do nascimento corresponde a determinado ano de vida que começa no dia escrito à margem, e os astros alinhados com a data de cálculo ajustada indicam os acontecimentos para os 12 meses seguintes, a partir dessa data. – 12 de janeiro de 1872, 25 de abril. 12 de janeiro de 1873, 26 de abril. 12 de janeiro de 1874, 27 de abril. 12 de janeiro de 1877, 30 de abril. 12 de janeiro de 1878, 1º de maio. 12 de janeiro de 1888, 11 de maio. 12 de janeiro de 1898, 21 de maio. 12 de janeiro de 1908, 31 de maio.
12 de janeiro de 1909, 1º de junho. 12 de janeiro de 1910, 2 de junho. O movimento do Sol e dos astros de um dia para o outro é lento, e como contamos um dia para cada ano, podemos comparar sua progressão ao ponteiro menor do relógio do destino, ou seja, eles indicam o ano em que uma determinada condição mostrada no horóscopo natal amadurece e está pronta para se manifestar como um acontecimento. A rápida lua é o ponteiro maior. Ela marca os meses em que os aspectos culminam em acontecimentos. Portanto, dividimos seu movimento durante o ano por 12, a partir de qualquer data de cálculo ajustada. Mas, grosso modo, podemos considerar o deslocamento da Lua de 1 grau por mês no horóscopo progredido. Entretanto, os aspectos entre os astros não atuam sozinhos. É preciso um aspecto da Lua progredida ou de uma Lua nova para focalizar as forças ocultas. Portanto, as crises mostradas pelos astros são às vezes retardadas para além do tempo em que o aspecto culmina, e isso pode nos levar a pensar que escapamos delas. Mas o primeiro aspecto da Lua que o excitar provará que, embora os moinhos dos deuses moam lentamente, moem muito bem. As forças mais sutis não perdem nenhuma intensidade ao permanecerem latentes no cofre forte dos acontecimentos da natureza. Urano, Saturno e Júpiter estavam a 22 graus de declinação na data de nascimento, mas o efeito permaneceu latente até o ano de 1902, quando o Sol alcançou o mesmo grau. Veja as efemérides para 1872, no dia 25 de maio, que corresponde a 12 de janeiro de 1902. O Sol progredido estava então em 4:31 de Gêmeos, 31 minutos de diferença para uma oposição exata com a Lua no horóscopo natal 5:02 em Sagitário. Contudo, a Lua progredida na data de cálculo ajustada, 12 de janeiro de 1902, estava em Capricórnio, a 9:27. Ver efemérides de 1872, na data de 25 de maio. E viajando a uma taxa de 1 grau por mês, alcançou a posição de Saturno no horóscopo natal 11:15 de Capricórnio, em março de 1902. Lá ela excitou os paralelos do Sol, de Saturno, Urano e Júpiter. Também a oposição do Sol com a Lua, e assim a mulher caiu doente, seriamente, com doença que a levaria a óbito 7 anos mais tarde. Veremos agora o que ocasionou a doença final dessa mulher na última parte de julho de 1908, a levando a óbito em abril de 1909. Copiamos as posições dos astros da efemérides de 1 de junho de 1872 na roda exterior do horóscopo natal, para que os astros naquele dia correspondam à data de cálculo ajustada, 12 de janeiro de 1909, mas progredida a lua da data de cálculo ajustada, 12 de janeiro de 1908 e 12 de janeiro de 1909, 31 de maio e 1 de junho nas efemérides de 1872, para mostrar as crises então demarcadas. Se subtraímos a longitude da Lua em um dado dia de sua posição no dia seguinte, a diferença é seu deslocamento durante o intervalo de 24 horas, que corresponde a 1 ano de vida na progressão, e dividindo por 12 temos sua taxa de deslocamento por mês. Posição da Lua na data de cálculo ajustada, 12 de janeiro de 1909, 1 de junho nas efemérides de 1872. Áries,
17:34. Posição da Lua na data de cálculo ajustada, 12 de janeiro de 1908, 31 de maio nas efemérides de 1872. Áries, 4:23. Deslocamento da Lua de janeiro de 1908 a janeiro de 1909, 13:11. O deslocamento mensal da Lua é 1/12 do valor acima, ou seja, 1,06. A esse valor somamos a sua posição para cada mês, como mostrado na seguinte tabela. 1908, 12 de janeiro, Áries, 4:23. 12 de fevereiro, Áries, 5:29. 12 de março, Áries, 6:35. 12 de abril, Áries, 7:41. 12 de maio, Áries, 8:47. 12 de junho, Áries, 9:53. 12 de julho, Áries, 10:59. 12 de agosto, Áries, 12:05. 12 de setembro, Áries, 13:11. 12 de outubro, Áries, 14:17. 12 de novembro, Áries, 15:23. 12 de dezembro, Áries, 16:29. 12 de janeiro de 1909, Áries, 17:35. 12 de fevereiro, Áries, 18:41. 12 de março, Áries, 19:47. 12 de abril, Áries, 20:53. Comparando essa tabela com o horóscopo, notamos 3 aspectos em 1908 e um em 1909, todos da casa da morte. 1. A Lua em Sagitário no horóscopo natal indica um desejo enorme para viajar a diferentes lugares, mas se não houver meios para isso e a saúde não for também boa, a mulher também teve doença coreia reumática de Sydenham, ou a dança de São Vito, que afeta a coordenação motora quando criança, quando a Lua progredida formou uma conjunção com Netuno e uma quadratura com Urano. E devido à Lua no horóscopo natal estar na cúspide da 4ª casa, a do lar, tais desejos não poderão ser realizados facilmente. Quando a Lua progredida alcançou a 8ª casa, que rege os legados e as heranças, e formou um trígono com a sua própria posição no horóscopo natal em fevereiro de 1908, isso ajudou a melhorar a saúde, trazendo um presente de um irmão e, com isso, a mulher foi viajar. 2. Em julho de 1908, a Lua formou uma quadratura com Saturno no horóscopo natal e excitou seu paralelo natal com Urano e com Júpiter. Isso trouxe uma doença tão violenta e tão rápida que forçou a mulher a abandonar a viagem e voltar para casa. Se não fosse o sextil do Sol progredido, o resultado poderia ser fatal para a sua vida. 3. Em outubro de 1908, a Lua progredida formou uma conjunção com Vênus no horóscopo natal. Isso por um tempo aliviou o sofrimento, até uma certa extensão. Mas você notará que do momento do primeiro ataque violento em julho de 1908 até o fim da vida, em abril de 1909, a Lua progredida formou uma quadratura com Saturno no horóscopo natal. Como mostrado na roda externa do horóscopo, isso tornou a ação benéfica de Vênus menos potente. 4. Em abril de 1909, a Lua progredida formou uma quadratura com Júpiter e Urano no horóscopo natal e também a posição progredida de Saturno. Essa força inimiga desde a casa da morte, a 8ª, a levou a óbito. A progressão dos ângulos. Além da progressão dos astros, que esperamos tenha sido suficientemente esclarecida,
Também devemos observar um avanço semelhante no movimento das casas, mas isso deve ser calculado pelo mesmo método usado para se levantar uma carta natal, exceto que usamos a hora sideral do dia que corresponda ao ano para o qual desejamos progredir o horóscopo. Em relação ao horóscopo da mulher que estudamos nos itens da parte anterior, o ano crítico foi 1909, que corresponde ao dia 1º de junho das efemérides de 1872. Devemos nos lembrar de que o nascimento ocorreu a 1h30 p.m. nos 40 graus de latitude norte e 80 graus de latitude oeste, porque esses fatores são usados para se colocar os graus nas casas, exatamente como na carta natal. A única mudança é que se usa a hora sideral do dia do nascimento progredido. Hora sideral do meio-dia anterior ao nascimento progredido, 1909, veja efemérides para 1º de junho de 1872, 4:41:06. Correção de 10 segundos para cada 15 graus do local de nascimento, que está a oeste de Greenwich, 55 segundos. Intervalo desde o meio-dia anterior ao nascimento, 1h30. Correção de 10 segundos por hora de intervalo, 15 segundos. Hora sideral do nascimento progredido, 6h12:16. Com essa hora sideral, voltamos à tabela de casas para a latitude do local do nascimento e podemos erigir um horóscopo com as 12 casas de maneira usual. Depois podemos inserir as posições dos astros na data de cálculo ajustada para 1909. Então teremos um horóscopo completo e separado para o ano, o qual podemos comparar com o mapa natal. Alguns astrólogos usam esse método, mas nós aconselhamos um outro, que pensamos facilita a comparação e o julgamento dos aspectos entre a posição natal e a posição progredida dos astros, em grau inatingível por qualquer outro método. Esse método é ilustrado nos diversos horóscopos usados nesse livro. Desenhamos o mapa natal à tinta, uma vez que esse permanece inalterado durante a vida. Também desenhamos um grande círculo à sua volta para conter a posição progredida dos astros. Esses e as casas, nós os pomos em seus próprios lugares, mas levemente e a lápis, de modo que possam ser apagados facilmente no horóscopo levantado para um outro ano, sem a necessidade de redesenhar o mapa natal. Contudo, não importa como o posicionamento. Contudo, não importa como posicionados os dois horóscopos completos, com 24 casas, 18 astros, um par de cabeças de dragões, cada uma com sua respectiva cauda e 2 rodas da fortuna, levam a uma confusão total. E se uma galáxia completa de aspectos que envolva biquintil, sesquinquadratura e outras insensatezes altissonantes e absurdas forem incluídas, também, certamente, o astrólogo se perderá no labirinto matemático, de tal modo que será incapaz de ler uma única sílaba da mensagem das estrelas. Durante o primeiro ano dos seus estudos astrológicos, um dos autores, originalmente de natureza matemática, tinha o hábito de levantar horóscopos e tabular os aspectos de forma tão maravilhosa e ousada que tais tabulações superavam o proverbial enigma chinês, eram verdadeiros nós górdios, pelos quais o destino de um ser humano ficava tão emaranhado em cada mapa que nem o autor daquela abominação, nem outra qualquer pessoa poderiam esperar desembaraçar dele a pobre alma envolvida. Possa ele ser perdoado,
pois já se corrigiu agora e é extremamente cuidadoso no eliminar do horóscopo tudo o que não seja essencial. Mas como estava envolvido pelo labirinto da matemática, sua experiência deve servir como uma advertência. Nossas mentes, no melhor dos casos, são instrumentos frágeis para compreender o destino e certamente teremos uma grande oportunidade de ser bem-sucedidos se aplicarmos nosso conhecimento a fatores mais importantes, e esses geralmente são os mais simples. Se isso foi bem compreendido, a pergunta para compreender o destino, e certamente teremos uma grande oportunidade. Se isso foi bem compreendido, a pergunta apresenta-se por si só. O que é essencial e o que pode ser eliminado com vantagem para deixar um horóscopo progredido livre de elementos inúteis, que só confundem, deixa vago ou superficial? Em primeiro lugar, em relação às casas progredidas, somente 2 pontos vitais produzem resultados quando aspectados: o meio do céu, que é de natureza espiritual, e o ascendente, que é um significador em assuntos materiais. Trataremos desse assunto mais adiante. No momento, vamos nos ater ao argumento que facilitará a interpretação do horóscopo progredido, se deixarmos de lado as 10 cúspides não essenciais e desenharmos 2 linhas pontilhadas a lápis, para marcar o meio do céu e o ascendente progredidos. Em segundo lugar, o estudante pode se convencer facilmente, olhando nas colunas de qualquer efemérides, que o movimento de Netuno, Urano, Saturno e Júpiter, durante os 2 meses que representam a progressão de uma vida de 60 anos, é tão lento que raramente forma um aspecto não registrado no mapa natal. Nos raros casos em que um aspecto importante se forma, o fato é facilmente notado, caso em que o planeta deve então ser colocado no anel externo do horóscopo progredido, mas na grande maioria dos casos é melhor deixar esses astros de fora e só anotar as posições progredidas do Sol, da Lua, de Marte, Vênus e Mercúrio. Concluindo nossas considerações sobre o método de progressão, 2 pontos importantes devem ser mencionados: o meio do céu, para uma dada hora sideral, é o mesmo para todas as latitudes, de maneira que 2 crianças nascidas na mesma hora sideral teriam o mesmo signo e grau no meio do céu. Mas se um nascesse no Alasca e a outra no México, o ascendente deveria variar bastante e mudaria muito a disposição dos astros nas casas de um modo considerável, resultando disso que os astros que influenciam os assuntos da primeira casa em um horóscopo afetam os assuntos da 12ª no outro, etc. Assim, as vidas dessas pessoas deveriam ser muito diferentes. O mesmo argumento se aplica ao horóscopo progredido de uma pessoa que sai de seu local de nascimento e vai para o norte ou para o sul. Seu meio do céu progredido permanece inalterado, mas ela recebe as forças de uma configuração do ascendente diferente, conforme a latitude onde vai residir. E a disposição dos astros relativa ao ascendente progredido varia correspondentemente. Como exemplos, podemos dizer que ambos os autores deixaram seus lugares de nascimento. Uma viajou aproximadamente 3.200 quilômetros para o oeste, mas está perto da mesma latitude do lugar em que ela nasceu, pelo que tanto seu meio do céu quanto seu ascendente são os mesmos, como se ela não houvesse saído de sua cidade natal. O outro autor nasceu na latitude 56 graus norte e agora vive na latitude 32 graus norte. Se ele tivesse ficado no longínquo norte, seu ascendente progredido estaria em 1912 nos 6 graus de Virgem, exatamente em conjunção com a posição de Marte ao nascimento. Mas o ascendente do seu novo lar está a 0 graus de Virgem,
de modo que nessa latitude ele não sentirá o efeito do raio de Marte por alguns anos. Outro ponto importante que devemos sempre nos lembrar é a necessidade de sermos exatos quanto ao ano para o qual progredimos. Alguém talvez nos diga que determinado acontecimento ocorreu quando tinha 26 anos, outra pessoa quando tinha 50. Sendo ambíguas, tais afirmações não oferecem qualquer base segura para seu trabalho. O astrólogo pode ir para casa e trabalhar muito para nada, pois entenderá que a pessoa queria se referir a um evento ocorrido quando ela, a pessoa, estava entre os 26 e 27 anos de idade, ao passo que uma consulta posterior pode revelar que ela quis significar o período entre o seu 25º e 26º aniversários. Fixe bem o ano, seja 1850, 1900 ou qualquer outro, mas nunca aceite a idade de uma pessoa como ponto de partida. Seguindo o mesmo princípio, jamais prognostique que um acontecimento ocorrerá quando uma pessoa alcançar esta ou aquela idade. Isso também é ambíguo e não lhe dará satisfação. Forneça o ano e o mês. Nunca use subterfúgios. Nunca prognostique algo de que você não tenha certeza. Quando você estiver seguro, um prognóstico é justificado. Fale sem receio, mas com muito tato. Acredite nas estrelas e as estrelas justificarão plenamente sua fé nelas. Alguns pontos importantes. Quando se interpreta os efeitos das direções, é da maior importância se lembrar sempre a tendência geral do horóscopo, pois até mesmo aspectos fracos, que estejam em harmonia com as tendências prognosticadas no horóscopo natal, serão muito mais ativos do que os aspectos fortes que sejam contrários às indicações radicais. Suponhamos, por exemplo, que existam fortes evidências de doença e acidente, como Marte em Sagitário, no meio do céu, em quadratura com o Sol em Peixes, na 12ª casa, e em quadratura com Saturno em Virgem, na 6ª casa. Então, a progressão de Marte para uma quadratura com ascendente radical precipitaria, indubitavelmente, um acidente ou uma febre de natureza séria. Mas se o Sol estivesse em trígono com Marte e Júpiter, o efeito de Marte em quadratura com ascendente causaria muito pouco, ou nenhum problema. E assim com todas as outras direções. E se o estudante se esquecer de considerar esse detalhe tão importante, então é provável que algum dia cometa um grande erro e se pergunte por que uma direção aparentemente poderosa não produziu um efeito em um caso, ao passo que em outro, um aspecto muito fraco redundou em um efeito de tão longo alcance. Aspectos entre dois astros progredidos não são importantes. Outro ponto importante a ser lembrado é que os aspectos dos astros progredidos para os astros radicais atuam em proporção ao poder do astro radical no horóscopo natal. Vamos supor, como ilustração, que em um determinado horóscopo o Sol esteja elevado em Leão e aspectado por vários outros astros, não importando se os aspectos são bons ou adversos, desde que sejam fechados. Então, mesmo um aspecto fraco de um astro progredido ao Sol terá um resultado marcante. Por outro lado, se o Sol naquele horóscopo não recebe nenhum aspecto, ou somente um ou dois aspectos fracos, então até um aspecto forte de um astro progredido produziria pouco efeito. Também deve ser notado que um bom aspecto de um astro progredido para um astro muito afligido no horóscopo natal deveria produzir pouco ou nenhum benefício. Em resumo, aspectos progredidos atuam somente na medida em que estejam em harmonia com a tendência geral do horóscopo natal e do astro com o qual se envolvem. O terceiro ponto importante a ser lembrado quando se estudam os efeitos das direções
é que o aspecto de um astro progredido para um astro radical nunca é, por si só, suficiente para produzir resultados. Um aspecto harmonioso da Lua progredida ou uma lunação é absolutamente essencial para trazer a tendência à manifestação. Vale dizer, se o Sol progredido alcança uma quadratura com Saturno radical, um sextil ou trígono da Lua progredida ou uma lunação passarão despercebidos. Nenhum efeito será sentido até que a progressão da Lua ou uma lunação entre em conjunção, quadratura ou oposição ao Sol ou ao Saturno e vice-versa. Se o Sol progredido alcançar um trígono com Júpiter radical, uma quadratura ou oposição da Lua não o afetará, mas se deve esperar por um sextil ou trígono. Por essa razão, as direções são algumas vezes retardadas em suas ações, além do período de sua culminação. E em outras ocasiões são um pouco aceleradas, porque um aspecto lunar da natureza que se exige ocorre um pouco antes do tempo em que os aspectos dos astros se completarem. Acontece também que nos casos em que o acontecimento indicado por um aspecto envolve duas pessoas, os aspectos dos astros progredidos podem estar completos no horóscopo de uma pessoa e fertilizados por um aspecto harmonioso sem produzir resultados, pois o aspecto no horóscopo da outra pessoa ainda não está amadurecido. Isso nos faz lembrar o horóscopo de uma senhora no qual Vênus estava situado na 8ª casa, indicando um casamento tardio. No seu 45º aniversário, o Sol progredido alcançou a conjunção com Vênus, mas não resultou em noivado nem em casamento. Então o Sol e Vênus entraram em conjunção no horóscopo de um senhor de seu conhecimento, ocasionando um noivado seguido rapidamente de casamento. Assim, um havia esperado pelo outro, e a menos que uma contingência como esta seja levada em consideração, o astrólogo estará muito propenso a errar feio, depois de ter tanto acertado no prognosticar os acontecimentos.